Boa noite! Vamos nessa noite fria fazer uma live, onde nós vamos abordar dois temas. Nós vamos falar sobre perdão e como se sentir em paz. Na verdade, as duas coisas estão muito relacionadas, por isso foi possível a gente juntar na mesma live. Só escrever aqui. Fixei, pronto, boa noite para todo mundo que está chegando. Vamos lá, estamos aqui, diretamente do Rio de Janeiro, com um friozinho. Eu tô meio gelada hoje, engraçado, me sentindo meio gelada. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia? Começando o Rock in Rio aqui, né? Eu vou no Rock in Rio semana que vem. Essa semana, não ainda. Como é que vocês estão indo? Estão conseguindo? Quem tá junto comigo aí na Semana Sem Açúcar, estão conseguindo? Eu tô conseguindo e tô conseguindo malhar todo dia, né, gente? Boa noite, Edna. Malhar todo dia nesse friozinho, sair. Amanhã eu tenho que estar 6 horas da manhã. Boa noite, Upstore. Qual é o teu nome? Amanhã, 6 horas da manhã, tenho série pra fazer na academia. Vou ter que acordar antes das 6. Enfim, oremos para eu continuar firme nesse propósito que não tá fácil. Não tá fácil, gente. Praticar atividade física diariamente é um desafio muito grande. Não em fazer atividade em si, mas de encaixar. Boa noite, Rosiane. Encaixar. Boa noite, Edna. Obrigada, é o frio. Mas de encaixar isso na rotina, né? Essa coisa do acordar todo dia, 6 horas da manhã. É cruel. Admiro quem faz e sair para malhar e voltar para casa, para correndo me aprontar para o trabalho. Não é mole. Bom, deixa eu olhar aqui. Gente, só lembrando que a live não fica salva mais no Instagram, então fiquem comigo aqui, convidem as pessoas por esse aviãozinho que tem aí para estarem aqui com a gente conversar sobre isso, como a gente pode se sentir em paz. O que inclui a questão do perdão, né? Boa noite, tá? Tem a ver com auto-perdão, com perdoar o outro, isso tudo vai deixar a gente muito mais em paz. Então, os assuntos conversam e como os dois foram igualmente votados, a minha ideia, gente, não é nem fazer uma divisão, como eu sempre faço, né? Normalmente eu falo de um assunto, depois falo de outro. Mas, como as coisas estão muito interligadas, eu vou começar a falar um pouco do perdão e já entrar no assunto de como a gente pode se sentir em paz. Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa, né? Ao que nos trouxe aqui essa noite. Então convidem aí o pessoal para a live, fiquem aqui comigo porque não fica salvo aqui no Instagram e depois vocês ficam me pedindo. E aí só vão conseguir assistir lá no YouTube, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre o perdão, né? O perdão. Eu vou começar falando um pouco dele porque é uma das principais coisas que tira a nossa paz, né? Quando a gente não perdoa o outro ou quando a gente não consegue se perdoar. Boa noite, Jainão. Ou quando a gente não consegue exercer o auto-perdão. Talvez o auto-perdão seja mais difícil até do que perdoar o outro. E aí eu quero trazer para vocês, né, um pouco de reflexão, entendendo que não tem uma coisa certa, né? Eu não vou estar aqui trazendo fórmulas para vocês, seria ótimo. Mas uma das coisas mais difíceis é a gente conseguir se perdoar. E aí eu queria conversar com vocês o seguinte: primeiro entender o que é o perdão. A gente confunde o perdão com esquecer, né? Do tipo, você acha que eu vou esquecer o que fizeram comigo? Por exemplo, né? Perdoar não é esquecer. Perdoar, eu acho o auto-perdão mais difícil. Pois é, Miles, é sim, é muito difícil. Mas começando pelo mais fácil, entre aspas, né? Pra gente conseguir perdoar alguém, primeiro a gente precisa entender o que é o perdão. Perdoar alguém, boa noite, Moniquinha, não é restabelecer a relação. Boa noite, Vera. A gente pode, por exemplo, ter vivido uma situação com uma pessoa, alguém nos feriu muito e a gente vai ficar, boa noite, Télvia,
a gente pode ficar muito triste, muito magoado, muito ferido com aquilo e ter muita dificuldade em nos relacionar com aquela pessoa. Perdoar não significa que, eu te perdoo, então, sei lá, eu fui traída e aí eu te perdoo, então a gente volta. Não é isso, né? Perdoar não é esquecer, perdoar não é restabelecer a relação. Perdoar é você conseguir se libertar da dor daquela lembrança, né? É você conseguir olhar para alguma coisa que você viveu e aquilo não te doer tão intensamente, que aquilo seja superado de alguma forma, que a gente consiga olhar para aquela pessoa que nos feriu sem sentir raiva, por exemplo, sem sentir ódio, sem querer voltar no tempo, né? Porque o perdão tem muita relação com alguma coisa que já passou, algum ferimento. Boa noite, Helene, obrigada, é o frio. O perdão, ele tem muita relação com alguma coisa que aconteceu, né? Alguém que nos feriu, alguma situação que a gente viveu, alguma situação, né? Às vezes, normalmente é associado a alguém que fez alguma coisa contra a gente, ou nós mesmos que erramos e não nos perdoamos. Então, quando vem de outra pessoa, é entender que a gente não muda ninguém, que as coisas são como são, né, que o outro é cheio de defeitos, que aquela situação aconteceu porque tinha que acontecer de alguma forma, a gente não tem controle sobre o outro, né, e isso é uma coisa que a gente precisa entender, por mais que eu fale o tempo todo, né, a gente não controla pessoas, a gente não controla situações, a gente fica na ilusão de que é possível controlar, porque quando alguma coisa dá errado, a gente entra numa revolta, eu não aceito, né? O perdão tem muito a ver com aceitação. A falta de perdão faz mal para nossa alma. Com certeza, Moniquinha, é uma das coisas que tira a nossa paz, né? A gente não consegue ficar em paz se a gente carrega alguma dor que não é superada, né? A gente precisa conseguir lidar com as situações que acontecem na nossa vida. A vida de ninguém é um mar de rosas, a vida de ninguém é sem falhas e erros. Se a gente entende e aceita, né, que algumas pessoas erram e que alguns erros podem nos ferir profundamente, as pessoas são falhas, aquela pessoa não é quem a gente esperava, a gente projeta demais, idealiza demais e aí a gente tem que lidar com isso também. A pessoa não é quem eu esperava, talvez eu esperasse muito também. Enfim, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa rever e entender que aquele erro, aquela falha, aquela dor que a gente viveu, ela teve um papel na nossa vida. Entender que aquilo que a gente viveu e que nos feriu e que nos fez tanto mal, tem um papel de trazer algum aprendizado. E isso não é demagogia, isso é real. A gente aprende. Aprende, por exemplo, que talvez eu tenha colocado expectativa demais. Aprende que talvez eu tenha confiado na pessoa errada, que da próxima vez eu tenho que ser um pouco mais cautelosa. A gente aprende que as pessoas falham, né? A gente entende e aprende e aceita. Eu já falei isso com vocês, né? Com relação... E o perdão tem a ver com o passado, né? Com situações que foram vividas e que foram muito doídas pra gente. E eu já falei pra vocês que tem uma coisa que a gente precisa fazer em relação a algumas situações, principalmente as situações que já passaram. Situações que a gente não consegue mudar. A gente tem que aceitar. A única coisa que a gente pode fazer em relação àquela situação vivida e que pode trazer algum alívio é aceitar. Eu não vou mudar aquilo, eu não vou mudar a pessoa, né? Preciso me auto-perdoar, me cobro muito. Então, tá, vou falar sobre isso agora. A gente, com relação a outra pessoa, é a gente aceitar aquela história, aceitar aquele acontecimento, entender que não me cabe mudar o outro, mas eu não posso... escolher as coisas que acontecem comigo, mas eu posso escolher a forma como eu reajo às coisas que acontecem comigo. A gente sempre vai ter essa última liberdade na vida, que é poder reagir àquela situação. E a gente superar uma situação doída, a gente perdoar a pessoa que nos feriu, é uma forma da gente interromper aquele sofrimento. Quando a gente não perdoa, aquela situação é eternizada. Então, uma pessoa que te fez mal no passado, ela segue te fazendo mal. A gente permite que aquela situação vivida se eternize dentro da gente. Então, é impossível viver em paz dessa forma. Verdade, hoje eu vivo com problemas de ansiedade por remoer covardia do outro. Exatamente, Eliane, a gente
começa a gerar pensamentos ansiosos, se sente tenso, né? A ansiedade, ela aparece muitas vezes nesse tensionamento, né? De ter passado por alguma situação, essa covardia, essa raiva, essa impotência que a gente fica diante do que aconteceu, né? Porque a gente não muda o passado. Né? Por isso que a aceitação é o único caminho. Eu não tenho como mudar o que aconteceu comigo, mas eu tenho como interromper esse sofrimento no meu presente. E a forma que eu tenho de interromper é realmente perdoar. Perdoar é soltar, sabe? Perdoar é deixar ir, deixar fluir, entender que cada um vai pagar por ser quem é, né? A gente sempre paga um preço por a gente ser quem é. Então, quem age mal, a gente entende que a vida se encarrega. Não sou eu que tenho que ir lá alimentar planos de vingança ou desejar o mal, né? É simplesmente seguir tua vida, focar em você, focar essa energia, ao invés de gastar, porque isso é um gasto de energia. Ao invés de a gente gastar a nossa energia com ódio do outro, remoendo, presa naquela dor, é a gente liberar essa energia para nosso crescimento, né? Perdoar aquela pessoa, deixa aquela pessoa, né, ela fez parte da minha história, mas ela já escreveu o capítulo dela, já está liberada, agora eu sigo a minha vida e invisto essa energia em mim novamente, na minha reconstrução. Auto-perdão é o mais difícil. Camila, então vamos ao auto-perdão. Eu estava até conversando com uma paciente sobre isso hoje, né? Como que eu posso praticar o auto-perdão? Primeiro que o auto-perdão tem muito a ver com uma autoexigência muito grande, e isso é uma das coisas que tira a nossa paz, quando a gente se autoexige, a gente é muito cobrador da gente e do outro, né? Muitas vezes, e isso é a pessoa que é muito cobradora, tanto dela quanto do outro, que normalmente quem é autoexigente também exige um tanto do outro, acaba sendo uma pessoa estressante para o outro, né? Você se torna aquela pessoa chata, cobradora, você estressa o ambiente, você traz um mal-estar na relação, tanto com você mesma, quando você se autoexige demais, quanto com o outro. Então, primeira coisa é tentar entender um pouco, né? De onde vem essa autocobrança excessiva, né? Qual é o momento da minha história onde isso se construiu? Por que que eu não aceito as minhas falhas? Por que que eu acho que eu tenho que ser perfeita para ser amada? Que eu tenho que ser perfeita para ser aceita? Né? O auto-perdão tem muito a ver com isso. Se eu acho que eu tenho que ser perfeita, eu não consigo perdoar os meus erros. Eu não consigo entender e aceitar as minhas falhas. Priscila, perdoar as pessoas com quem temos que conviver todos os dias é o mais difícil, ainda mais quando a ferida é grande. Sim, Priscila, talvez o mais difícil e o mais necessário, né? Porque você perdoar pessoas que convivem com você é fundamental para a sua saúde mental, né? E perdoar, e sabe o que é importante? Ai, gente, vocês ficam me trazendo, eu quero trazer tantas situações para exemplificar, mas eu tenho uma paciente que, por exemplo, começou no processo de terapia a trazer situações de dores que ela viveu com a mãe, né? Situações muito graves, né? De violência que ela sofreu, psicológica, física, ao longo da infância, da adolescência. E ela entender como essa mãe funciona, por exemplo, foi uma forma dela olhar para essa mãe com um pouco de compaixão e perdoar. E perdoar não no sentido de apagar aquilo que aconteceu, não no sentido de... mas de entender que aquela mãe tem um funcionamento, por exemplo, adoecido. E que ela faz aquilo não necessariamente por falta de amor pela filha, mas por uma incapacidade dela, por uma limitação que ela tem. Então, essa é uma das formas que a gente também consegue perdoar o outro, quando a gente começa a olhar com um olhar de um certo entendimento, assim, de entender que as pessoas têm seus limites, né? As pessoas são o que são e elas, muitas vezes, elas não podem dar aquilo que elas não têm. Uma pessoa que não teve amor, não desenvolveu o amor dentro dela, como que ela pode dar amor? Quando você começa a entender isso, né? Começa a entender um pouco essas relações, isso faz toda a diferença. Você começa a perdoar um pouco mais. Sei lá, você foi vítima de um pai alcoólatra, vamos supor. Teu pai é alcoólatra, isso é um comportamento absolutamente agressivo para a família, disfuncional, que gera muitas sequelas em todo mundo que convive. Mas quando você começa a olhar para esse pai, entender que ele é doente, que o alcoolismo é uma doença e que ele não faz isso porque ele é mau ou porque ele não te ama, mas porque ele tem uma doença, ele tem uma incapacidade ali por conta do uso do álcool, aí você começa a conseguir perdoar.
E perdoar não é esquecer e muito menos ser conivente com a situação. Mas perdoar, tirar aquela dor de dentro de você e olhar para ele com compaixão, assim, né? De não ter mais raiva, mas pensar, coitado, né? Coitado. Enfim, eu acho que são reposicionamentos que a gente tem e a gente consegue isso a partir de um processo de autoconhecimento, da gente olhar para a nossa história, da gente conseguir entender por que, que a gente funciona da forma como a gente funciona, por que, que a gente nutre algumas mágoas, né? Essas feridas familiares, de mãe, de pai, são as feridas que mais doem, às vezes de irmãos e tudo, de situações que a gente viveu na vida. E quando a gente começa a olhar para essas pessoas, entender que elas também erram, que elas também têm falhas, que algumas têm limites maiores do que outras, né? Que têm incapacidades, né? Que não podem doar aquilo que não tem, a gente começa a tirar um pouco dessa dor. E de verdade isso acontece, né? Assim, a impressão que dá assim que fica, nossa, né? Essa minha paciente eu achei tão bonitinha, ela relatando assim, ela falou, nossa, a minha relação com a minha mãe tá mudando, né? Foi a mãe que mudou? Não, ela mudou. Ela começa a entender e ter um outro olhar sobre essa mãe. E isso é muito libertador. Você tirar essa mágoa do teu coração é muito libertador. Muitas das vezes o erro está em nós mesmos e acabamos estressando e às vezes deixando quem convive triste também. Então, tá, e aí vamos pro auto-perdão. Né? Quando eu é que sou a pessoa que estou gerando sofrimento no outro, ou que errei, ou que tive alguma atitude, uma das coisas que eu acho que é importante da gente, o autoconhecimento é revelador, uma verdadeira caixa preta, com certeza, Jainão, com certeza. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente ter em mente, que eu até conversei com uma paciente hoje, como que eu posso me perdoar de alguma coisa que eu fiz, que eu feri alguém, ou que eu gerei, né, alguma situação que eu acabei gerando de mal-estar e tudo mais. Primeiro é entender que você falha, que você erra, que você não é perfeita, né, que ninguém é, que tá tudo bem, que a gente pode tentar. Quando a gente percebe que a gente erra, uma dose de culpa é importante, porque vai fazer a gente reparar o erro cometido. Então, assim, é claro que a gente tem que se perdoar, mas também entender, né, o que a gente fez e de que forma que a gente pode tentar corrigir. E uma das coisas também que é importante da gente pensar é qual foi a minha intenção naquela situação. Muitas vezes a gente fere alguém, mas não com a intenção de ferir. Ou a gente comete equívocos, ou a gente falha, ou a gente se embanana, sem querer causar aquele sofrimento no outro. Eu acho que a intenção da nossa ação é muito importante. Qual é a intenção daquilo que a gente fez? Eu tive a intenção de ferir? Não, eu não tive. Eu acabei, sei lá... Pelo meu próprio funcionamento, pela minha história, ou sei lá, eu acabei ferindo alguém, mas eu não tinha intenção de causar esse mal. Eu acho que isso também é uma forma da gente entender que, tipo, eu realmente não tive a intenção de causar aquele problema. Deixa eu só voltar aqui, gente. Vera, quando a pessoa que te ofendeu não aceita o perdão. Quem erra nunca aceita o erro. Peraí, deixa eu tentar raciocinar aqui. A pessoa que te ofendeu não aceita o perdão? Perdão de quem que ela não aceita? Ela não aceita que você perdoe ela ou ela não reconhece que ela errou? Bom, eu acho que assim, até independente, né, da situação, o que se passa no coração do outro a gente não tem o que fazer. E é esse limite que a gente precisa lidar na vida também, é essa certa impotência. A gente não tem como mudar o que o outro sente. Eu posso tentar pedir perdão, mas eu também não vou ficar me rastejando atrás da pessoa o tempo todo. E aí vem a questão do auto-perdão, né? Assim, eu busco reparar o meu erro, mas o outro não aceita que eu tente reparar, eu não posso fazer nada com relação a isso. E aí eu tenho que me perdoar. O problema é quando eu não me perdoo. Eu cometi, sei lá, vamos botar um exemplo concreto. Eu tenho uma relação amorosa e eu traí a pessoa. A pessoa descobriu e não me perdoa. Eu me arrependi. Eu fui lá pedir desculpas, pedir perdão. Eu falhei, foi um momento de fraqueza, eu não devia ter feito, eu te amo, blá blá blá. E a pessoa não aceita aquele perdão, não aceita, o que você fez é imperdoável. O que eu faço diante disso, né? Eu já pedi perdão, eu já errei, eu não tenho como mudar o meu passado,
Então, por mais que eu tenha me arrependido, eu vou ter que aceitar aquele término. Perdoar e se perdoar não quer dizer não lidar com as consequências do meu erro. Eu posso errar e eu tenho que ter a maturidade de lidar com as consequências do meu erro. Não é negar o erro. Perdoar não é apagar. Vamos apagar isso que eu fiz. Eu não te traí, isso é uma bobagem, eu já te pedi desculpa e você tem que superar. Não é assim. Eu não tenho como apagar o meu erro. Se eu cometi um erro, por exemplo, esse que eu trouxe, se eu traí a pessoa e a pessoa não me perdoa, eu vou ter que lidar com essa consequência. Não tem outro caminho. Eu vou ter que aceitar o término e lidar com essa consequência. Eu errei. E aí vem a questão do aprendizado do meu erro, né? Numa próxima relação que eu venha a ter, eu vou ter mais cuidado. Eu não posso agir impulsivamente, fazer o que eu quero, o que eu bem entendo, achando que o outro o outro tem que me entender, ele tem que entender que eu errei, ele tem que entender que eu também sou falha. Ninguém tem que nada, né? Cada pessoa é uma. Se a pessoa puder perdoar, maravilha, mas se ela não puder, eu tenho que me perdoar, né? Porque o que acontece? Nessa situação, a relação acabou, a pessoa não aceitou, foi embora, acabou. E aí eu não me perdoo. Eu não aceito, meu Deus, que besteira que eu fiz, eu acabei com a minha vida. Eu botei tudo a perder, eu tinha uma relação maravilhosa e eu acabei com essa relação porque eu agi por impulsividade e acabei traindo. Aí eu tenho que me perdoar, né? Essa é a parte difícil do auto-perdão. O outro te perdoar também não elimina a sua culpa totalmente, né? Você pode, mesmo que o outro te perdoe, você ainda continuar se sentindo mal. Então, o auto-perdão é muito importante. Entender que você falhou, que você errou e que, ok, pessoas erram e falham. A gente não segue uma vida de perfeição, mas é entender. Entender isso, aceitar e conseguir, daqui pra frente, fazer outras coisas. Oi, Henry. Isso serve pra mim que sou border. Sim, Henry, o fato de você já saber e reconhecer que você é border é um grande passo. Porque aí você já sabe que você é mais sujeito a explosões, a impulsividades, a carências. E aí é você buscar lidar com isso, né? Camila, doutora Adriana fez sábias palavras. Gosto muito de te ouvir. Que bom, Camila, fico feliz. Então, já saindo dessa questão do perdão e já entrando na questão de como a gente pode se sentir em paz. Como que a gente pode se sentir em paz com tantas emoções que a gente vive, né? Com tantas coisas e situações e pessoas e essa complexidade que são as relações humanas, né? E aí eu quero trazer várias situações para vocês, porque essa questão da paz, ela aborda tantos aspectos na nossa vida, desde eu ter uma boa autoestima, autoconfiança, ter segurança em quem eu sou. Isso é fundamental para eu me sentir em paz, né? Se eu tenho uma autoestima frágil, eu dificilmente vou estar em paz, porque eu vou estar insegura, eu vou estar com medo de errar, eu vou estar com medo de ser falha. Boa noite, Flor, tudo bem? Eu vou ficar sempre me sentindo incompleta, sempre me sentindo ali frágil e vulnerável. Então, como que eu posso me sentir em paz assim? Então, eu me sentir em paz depende de uma série de coisas que não são externas. Vejam bem, não tem a ver... essa minha paz, ela não vai vir de fora para dentro, não vai depender da paz no mundo, não vai depender de um contexto favorável, vai depender de como eu me sinto. Né? Vai depender de quem eu sou e de quais ferramentas e recursos e habilidades emocionais eu venho desenvolvendo ao longo da minha vida. Se eu tenho ferramentas emocionais para lidar com as situações, eu não vou ficar tão desesperada quando elas surgirem, né? Se eu tenho habilidades emocionais, por exemplo, não ser uma pessoa muito reativa, né? A reatividade excessiva vai gerar uma série de complicações para nossa vida. Se eu sou uma pessoa muito reativa, o que é reativa? Sei lá, eu tô brava e aí eu falo, fico brava mesmo, que é um absurdo, e me descontrolo, e depois eu me arrependo, aí você fica naquela montanha russa emocional. A chance de você ficar em paz é menor, porque você é muito reativo, né? Então, situações acontecem o tempo todo, é uma fechada no trânsito, é alguém que fala, é alguma coisa que acontece e que te tira do teu equilíbrio muito facilmente. Então,
por exemplo, controlar essa reatividade, né? A gente diminuir a impulsividade, conseguir refletir antes de agir, já é um passo importante em busca do tal equilíbrio que a gente busca. Entendendo, gente, que o equilíbrio não é ficar zen o tempo todo. Não, o equilíbrio é ali, né? A gente vai ali com altos e baixos, vai ali, né? Tem dias que tá melhor, outros nem tanto, mas a gente não desespera, né? Não tem uns extremos tão intensos, né? Isso que eu acho que é essa capacidade que a gente tem de retomar o nosso equilíbrio mais facilmente diante das situações que a gente vive. Né? Também não estar em paz com você, não quer dizer você se tornar insensível ao que acontece, né? Se você, sei lá, tá no enterro e tá ali blasé, óbvio que não é normal, né? Então você tá congruente ali com as coisas que você tá vivendo, isso também é importante. Uma outra coisa fundamental para ajudar a gente a ficar em paz é a gente se conectar com o nosso presente. Não ficar vivendo, remoendo e retomando situações passadas, dores passadas, que eu fico ali ressentindo o tempo todo, e nem ficar o tempo todo presa, o que vai acontecer daqui a pouco, e amanhã como é que vai ser, meu Deus, o que vai acontecer, né? Naquela ansiedade em relação ao futuro. Então, a gente se manter conectado no presente, no que a gente está fazendo agora, né, é uma das coisas que vai trazer a percepção da felicidade, por exemplo. Né? Eu vou me sentir feliz se eu continuar desejando aquilo que eu já tenho, como eu falei já para vocês, essa frase do Santo Agostinho. Eu não posso achar que eu vou me sentir bem, que eu vou me sentir em paz, que eu vou me sentir realizada, que eu vou me sentir plena quando determinada coisa acontecer, quando eu conquistar não sei o quê, porque esse quando nunca chega, né? Eu acho que eu vou ser feliz quando eu entrar na faculdade, aí eu entro, não. Né? Quando eu me formar, aí você se forma, ainda não. Quando eu conseguir um emprego, aí você consegue, não. Quando eu conseguir uma promoção. E aí é um sem fim que não chega nunca. Odeio o meu passado, preciso esquecer, futuro medo. A gente não tem que esquecer o passado, Henri, a gente tem que superar as dores, é olhar para o teu passado e aceitar, não é negar a sua história, né? Odiar o seu passado é odiar quem você é, né? Isso é muito grave. Quando eu odeio o meu passado, eu odeio quem eu sou, porque o meu passado está em mim, né? O passado ele não é uma coisa estanque que ficou lá atrás e eu abandono ele. Ah, deixa isso pra lá porque esse passado eu não gosto dele. Não é assim, né? O passado ele tá na gente. A gente se constrói a partir do que a gente vive. Então eu não posso odiar o meu passado porque é me odiar. Entende? É você fazer as pazes com o seu passado, é você aceitar a sua história. O seu passado te trouxe onde você está hoje. Então, assim, um outro aspecto importante é a gratidão, né? Pra gente se sentir em paz. É esse sentimento de gratidão. Eu sou grata pela minha vida. Eu sou grata por estar aqui apesar do meu passado. Eu sou grata por chegar onde eu cheguei, né? Isso é muito importante. Verdade, Dri, concordo plenamente. Que bom, tá? Eliane, eu não consigo relaxar, o sofrimento. Pois é, Eliane, aí você precisa tentar entender a partir do teu funcionamento aonde tá, qual é a tensão, né? Onde é o ponto ali que é um ponto de ansiedade para você. Às vezes tem relação, e aí isso é difícil adivinhar, né? Porque tem uma tensão, a ansiedade é essa tensão entre o que você faz agora e o que você gostaria de estar fazendo, entre o que você tem ou o que você gostaria de ter, entre o que você viveu e o que você é agora, enfim, é uma tensão ali e só num processo de autoconhecimento é que você vai descobrir para conseguir desfazer um pouco esse nó. Bruna, não consigo perdoar o meu ex e tudo que ele me causou, como ressignificar isso? Acho muito difícil. Bom, se ele é ex, você pelo menos conseguiu deixar terminar a relação, já é um passo, né? O pior é quando a gente se prende na pessoa e não só na história, né? E uma coisa que eu acho que é importante primeiro entender, né, que tudo que a gente vive a gente consegue tirar algum aprendizado, né? Ressignificar não é esquecer, né? Perdoar não é voltar com o ex, né? É você entender que de alguma forma você precisava passar por aquilo, porque isso vai te trazer um aprendizado, de alguma forma você
permitiu é muito, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não permiti o que ele me fez, eu não aceito. Mas de alguma forma, eu sempre falo que a relação nunca é de um só. Às vezes confiou demais em quem não merecia confiança, se iludiu demais, às vezes idealizou demais. É importante a gente pensar o que seu tá aí nessa história, né? Que aprendizado que você tira disso? O que você pode mudar em você para numa próxima relação isso não se repetir? Camila, como se mantém em paz quando existe provocação ou quando o mundo desaba? Já vai. Como não guarda mágoas e ressentimento? Nossa, gente, peraí, que muitas perguntas profundas. Vamos lá. Como se manter em paz quando existe provocação ou quando o mundo desaba? Primeiro, uma das coisas é a reatividade, né? Eu vou trazer um exemplo bem radical para vocês. Eu acho que vocês se lembram dos meninos da Tailândia que ficaram presos numa caverna por 15 dias. 15 fucking dias. Presos numa caverna. Gente, eu tenho um pouco de claustrofobia só de pensar. Deus me livre, Deus me livre. E eles ficaram presos, eu não sei se vocês se lembram dessa história, foi em 2018. Eram 12 meninos que estavam, adolescentes, ali devia ter, sei lá, entre 11 e 15 anos. Eles eram um time de futebol. E eu não sei por que cargas d'água, não me lembro. Eles foram parar dentro dessa caverna na Tailândia. Eles ficaram 9 dias desaparecidos até que eles foram encontrados. E depois foram mais alguns dias de tortura para a equipe de resgate conseguir retirar eles lá de dentro, porque era uma caverna em que tinha muita água. E eles conseguiram ficar num espaço da caverna onde ainda tinha ar, né? E onde eles conseguiam ficar num espaço seco, porque aquela caverna... Olha a situação absurda, né? Se eles não fossem retirados dentro de um tempo lá, a caverna ia encher de água e eles iam morrer afogados. Gente, é uma situação de claustrofobia que só Jesus. Por que eu tô trazendo isso? Falando como sobreviver emocionalmente a uma situação absolutamente limite para o homem, né? Para o ser humano. O rapaz adulto que estava com eles, né? Que era auxiliar do técnico de futebol, era um monge. Ele tinha ficado como monge, tinha vivido no mosteiro até, sei lá, 3 anos antes de estar ajudando nesse time. E sabe como ele fez? Gente, é muito surreal essa história, né? É incrível esse monge, né? O que ele fez por esses meninos. Ele conseguiu que o que é mais importante numa situação extrema dessa é manter o equilíbrio emocional. É conseguir manter o controle emocional. E ele passou esse tempo todo com esses meninos numa caverna, sem luz, tá? Sem luz, bebendo a água que tinha lá para sobreviver, meditando. Meditando. Ele conseguiu manter esses meninos. Todos eles sobreviveram, só morreu, coitado, né? Um dos mergulhadores que foi resgatar, eu não sei se vocês se lembram dessa história. E ele conseguiu, esse rapaz, né, que era monge, conseguiu manter esses meninos lá dentro, sem desespero. Né? Como que ele conseguiu conter o desespero naquela situação tão desesperadora? Ele conseguiu através da meditação. Né? Assim, eu sempre falo para vocês, né, como a meditação é importante. A meditação é você conseguir se desconectar um pouco. É você conseguir, não é ficar sem pensar, porque isso é impossível, mas é você pensar o pensamento, né? É você entender que você não é o pensamento, você é o pensador. Então você controla a sua mente, você controla o que você faz e quem você é. Você não é seu pensamento, você é o pensador. E você conseguir manter sob controle as suas emoções, né, numa situação tão limítrofe ali, porque os meninos podiam se desesperar e eles não sabiam nadar, né? Para tirar cada menino de lá de dentro, os mergulhadores demoraram 5 horas para cada menino sair dali, porque tinha um esquema surreal de resgate, porque eles não sabiam nadar. Então, olha que situação extrema, e que ele conseguiu manter de alguma forma aqueles meninos ali. E ele conseguiu porque ele era um monge
que já tinha muitos e muitos anos buscando esse equilíbrio, inclusive ele, o monge. Depois desses 9 dias, a equipe de resgate levava alimento muito controlado, né? Porque eu não sabia, não me lembro como, mas devia ser uma situação muito bizarra. Ele conseguia, o pessoal de resgate conseguia levar alguns alimentos e esse monge não comeu nada. Ele que saiu em piores condições físicas, porque ele dava todo o alimento que chegava para os meninos. Gente, esse cara é muito iluminado, né? Nossa Senhora, eu acho que é emocionante, né? Você vê a capacidade que ele teve de se doar para o outro e de ter controle emocional para poder gerir aqueles 12 meninos ali, né? E graças a Deus todos eles, não sei como é que estão hoje, mas sobreviveram, saíram e sem sequelas graves, né? Então, como que a gente faz, né? Como a meditação é uma forma, por exemplo, de você conseguir se desconectar um pouco daquela emoção, né? Você entender que o pensamento não pode te dominar. Você é o pensador. Isso é uma frase tão incrível que eu vi outro dia. Você não é seu pensamento, você é o pensador. Você está gerando aqueles pensamentos e você conseguir refletir sobre isso é muito importante, né? Essa é uma forma de você buscar essa paz interior, né? Você se conectar com você, se reconectar com as suas ideias, né? Você não é o significado daquela experiência, você é quem significa aquela experiência. Olha como você é potente, olha como que você consegue, né? Gente, isso é muito maravilhoso de pensar. Você não é o significado, você é quem gera o significado. Então, se você é essa pessoa que está nesse lugar, você é a pessoa que vai conseguir estabelecer esse equilíbrio para você. Você é a pessoa inteligente ali, né? Você é aquela pessoa que é capaz de trazer essa paz para você. E quando você consegue olhar para isso tudo, né? Olhar para tuas emoções, para tuas experiências, conseguir ver como que isso pode ser pequeno, você redimensiona a dor. Né? Uma das coisas também interessantes, e aí já falando de maneira prática, eu anotei aqui, e aí eu sempre falo isso para vocês, né? A felicidade é uma escolha. É entender que a gente não é refém das situações, a gente se coloca refém. Quando eu acho que a culpa é do outro, que o outro é que causa, o outro é que... Né? Se eu dou esse poder todo pro outro sobre mim, eu fico vítima. Eu sou vitimizada na vida. E a gente tem que sair desse lugar, por mais que façam algo com a gente, né? Um ex que traiu, alguém que te feriu, que te causou dor, ou situações da vida que te geram dor, você sempre vai ter a escolha de como você reage a isso. Você vai permitir que isso se eternize em você, estragando não só aquele momento, como todos os outros que você está vivendo? Ou você vai falar, não, chega, né? Chega, vou me reconectar, eu estou vivendo hoje. O que ficou no passado, eu não tenho mais como intervir. A minha vida se faz agora. Então essa conexão com o presente, essa conexão com entendendo que você é agente, você é ator da tua vida, você é o protagonista da tua vida. Você não é uma vítima das circunstâncias que tá ali impotente, né, ao sabor das coisas. Não é assim que funciona, né? Não, ou não deveria ser. Se você tá aí, né, deixando a vida te levar, né, se sentindo ali sem condições de lidar com as coisas, você tem que rever o que está acontecendo, né, entendendo sempre, né, que a felicidade ela é uma escolha, né, não é uma coisa que é dada e não é uma coisa que independe, né, assim, fulano teve sorte. Não tem a ver com sorte, tem a ver com a forma como eu encaro aquilo que eu vivo. Né? Tem pessoas que passam por situações... Uma outra coisa que eu acho que é importante, e aí, puxando o exemplo de novo desses meninos da Tailândia, né, que eu acho que é uma situação extremamente extrema, né, quando a gente se doa, né, e esse monge fez isso o tempo todo, né, ele se doou. Quando a gente para de olhar só para nossa dor, né, que a gente consegue olhar para fora, que a gente consegue se conectar com o presente, que a gente consegue se conectar com o outro, isso também redimensiona a nossa dor, isso também fortalece a gente, né? Quando a gente deixa o nosso ego ali
um pouquinho ali de lado, sabe? Baixa a bolinha, sabe? O mundo não gira em teu redor, a vida continua, a gente passa por situações, por dores, né? Todo mundo passa por dores. Você não é a pessoa mais infeliz e mais azarada da vida, né? Eu já falei pra vocês, né? Como na logoterapia tem a tríade trágica da vida, né? Que é sentir culpa, passar por dores na vida e a morte, né? A gente não tem como escapar, né? A gente passa por essas três coisas na nossa vida, entendendo que isso faz parte da vida, entendendo que eu não sou uma vítima do mundo, que eu sou uma esquecida por Deus. Não é assim. A gente tem, a vida tá aí, tá pulsando, coisas acontecem, outras pessoas estão aí, eu não tô sozinha, existem mil outras coisas que não são sobre mim, né? Parar de ser vítima. Exatamente, Eliane, assim, e se tirar um pouco do centro. Não é tudo sobre mim. As pessoas vivem suas vidas, fazem suas coisas. E eu tenho que fazer as minhas também, né? Fazer pelo outro, me doar, fazer coisas pelo outro, olhar para fora, me conectar. Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei. Coisas importantes, né? Como eu já falei, né? Pra gente conseguir se sentir mais em paz, não ser tão reativo, se doar sem medo, né? Não ficar muito egocêntrico, se colocando ali muito. A gente tá numa sociedade muito egocêntrica, né? Só dá pra ver pelo tanto de selfies que tem por aí, né? O quanto que a gente se sente no centro do mundo, o quanto que a gente acha que não, está todo mundo preocupado comigo, que vergonha, né? O que vão pensar sobre mim? Assim, a grande maioria das pessoas não tá nem aí, na verdade, né? Então, assim, ninguém tá se ocupando da sua vida, tá cada um olhando pro seu próprio umbigo, né? Então, a gente também entender isso, diminuir um pouco essa importância toda, também é uma forma interessante da gente começar a se sentir um pouco mais em paz, né? Ninguém tá aqui só para assistir a minha vida. As pessoas têm os seus próprios dramas, cada um tem seus próprios desafios pessoais e não estão se importando tanto assim. Então eu posso ficar mais à vontade até para ser quem eu sou, sem tanto medo de ser julgada, né? Sem tanto receio do que vão pensar sobre mim. Bom, uma outra coisa interessante também para a gente se sentir mais em paz é reduzir as redes sociais na nossa vida. Isso parece uma dica bem boba, né? Mas ela é bem importante, porque observa os estímulos que chegam até você, observa do que você se alimenta emocionalmente. Eu já falei isso para vocês, né? Esse fast food emocional que tem aqui, né? Muitas vezes a gente está ali se alimentando de coisas superficiais, valorizando coisas que não têm o menor valor, né? A gente fica preso em vidas irreais, aí a gente passa a desvalorizar aquilo que a gente tem. Eu começo a assistir um monte de mulheres lindas, maravilhosas, começo a me achar feia, eu começo a ver casamentos perfeitos, começo a achar que só o meu não tem essa bola toda, eu começo a ver pessoas viajando para lugares incríveis e aí eu fico pensando, só eu vivo essa vida medíocre, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas comparações, com esse excesso de idealização da vida do outro, porque isso faz a gente desvalorizar a nossa própria vida. E isso também é um ponto importante para a gente se sentir melhor, valorize as suas conquistas. Valorize quem você é. Valorize não no sentido egocêntrico, mas valorize aquilo que você tem, né? Talvez a tua vida que você acha que seja tão simples, a vida é simples, gente, a vida de todo mundo, né, com algumas exceções, mas a vida ela se faz na simplicidade. Os grandes eventos são poucos, né? A gente tira férias uma vez por ano, né? O resto do ano é trabalho, trabalho, trabalho. Eu não posso deixar para ser feliz só nas férias, né? A minha vida ela tem que ser boa naquele dia a dia. Isso vai me trazer equilíbrio. Isso vai me deixar um pouco melhor, né? Quando eu tô ali, tô satisfeita com a minha rotina, tô feliz com as minhas escolhas, né? Faço essas pequenas mudanças, eu busco o meu crescimento ali naquele dia a dia, vou melhorar minha alimentação aqui e ali, vou praticar uma atividade física, vou manter hábitos que sejam saudáveis para mim. Isso é muito importante. Posta foto, ninguém, aí fica triste, isso é ilusão. Ninguém curte, deve ser o que você pensou? É uma grande, né?
Isso é importante porque aqui no Insta tudo é muito lindo. Exatamente, Henri. Aí a gente começa a achar que só a nossa vida é sem gracinha, né? Só que não é assim, gente. A vida de todo mundo é o dia a dia, é isso. Né? A vida de todo mundo é isso. Né? Quem me acompanha aqui nos stories vê minha vida é aquilo, né? Vou nadar, vou malhar, vou trabalhar, não tem novidade. Boto meu pijama, tô cansada, brigo com dieta. É uma vida normal, porque a vida de todos nós é isso, né? Então, pra gente se sentir bem, né? Voltando, né? Essa questão de se sentir bem, é a gente se perdoar, né? O que tem a ver com a primeira parte da live, a gente conseguir praticar o auto-perdão, diminuir o nível de exigência da gente e do outro, né? Parar de criar tantas altas expectativas de tudo é muito, né? Tentar ficar mais feliz com essas pequenas coisas. Né? A gente tem aquela gratidão de acordar, gente, eu tô bem hoje, eu tô com saúde, eu tô feliz, hoje eu consegui fazer uma pequena coisa por mim. Né? Isso é muito importante, né? Pequenas coisas assim que são verdadeiramente importantes, né? Do tipo cuidar da minha saúde, como eu já falei, né? Ou cuidar de alguém que você ama, ou estar presente, ligar para um amigo que você não fala há um tempão, achar um tempinho para descansar, para ler um livro, fazer coisas que vão realmente te acrescentar e te fazer uma sensação assim de mais expansão da mente também, né? Deixa eu ver. E uma outra coisa, gente, que eu sempre falo para vocês e eu percebo isso cada vez mais. A importância da gente ter bom humor na vida. É trazer um pouco de alegria. Isso traz muita leveza. A capacidade que a gente tem de rir da gente mesmo, de rir de situações, de rir da falha, né? Rir não no sentido de deboche, mas rir no sentido de se alegrar e de achar, tipo, a gente acaba trazendo muito peso. A nossa vida, tudo é muito drama, tudo é muito pesado, tudo é muito tenso, né? A gente traz aquela carga. É tentar tirar um pouco desse peso, sabe? A vida ela pode ser mais animada, ela pode ser mais alegre, né? Ela pode e deve ser mais levada. Gente, a vida é muito curta. A gente se preocupa em excesso. A gente está o tempo todo tenso, apreensivo, preocupado, né? O que é preocupado? Você está pré-ocupando o seu tempo com alguma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Então são muitos pontos que a gente precisa aqui ver. Renata, você é muito esclarecedora, sua maneira de falar e sua voz me acalma. Obrigada. Que bom, Renata. Fico feliz de saber. Mas pensem nisso, né? Eu acho que a gente também torna tudo muito dramático, tudo é muito complexo. Vamos, né, tentar trazer um pouco mais de alegria, né? Um pouco mais de leveza para as coisas. Eu sou uma pessoa extremamente alegre, né? Assim, quem convive comigo sabe, né? Eu sou piadista, eu falo um monte de bobagem, eu morro de rir à toa. Às vezes eu tenho acessos de riso. E isso eu faço muito quando eu tô tensa. Essa é uma estratégia que pra mim funciona. Busquem estratégias pra vocês. Mas quando eu tô tensa, tô preocupada, tô apreensiva, eu procuro dar uma, sabe, desanuviada na mente. Aí eu vou ver coisas engraçadas, eu vou dar risada, eu pego... Pra ter ideia, sei lá, eu comecei um TikTok agora. Quem não me segue, segue lá. Mas eu comecei agora, nem sei mexer naquilo direito, mas eu gosto tanto de coisa engraçada que eu comecei a curtir vídeos de humor, sei lá, do Paulo Gustavo, que eu amava de paixão. E aí agora toda vez que eu abro o TikTok é só coisa de humor. Então às vezes você dá aqueles 20 minutos ali de você sentar no intervalo de alguma coisa e ficar vendo, e ver um vídeo engraçado, e assiste uma coisa no YouTube, coisas que são leves, que tragam pra vida, sabe, um pouco mais de alegria. E alegria não no sentido de uma alegria vazia, né, mas de uma coisa, sabe? Verdade, meu pai viveu um dia de cada vez. Isso é muito bom, né? A gente viveu um dia de cada vez, viveu o dia de hoje, focar a nossa energia no hoje, porque hoje é o único momento que eu realmente posso fazer alguma coisa, né? Eu posso mudar alguma coisa agora. O que ficou para trás eu não tenho como mudar. Eu mudo a minha percepção, eu ressignifico histórias, eu aceito aquilo que aconteceu, né? Mas hoje é o tempo mais importante, o agora, né? Hoje eu posso fazer alguma coisa. Hoje eu tenho o poder de mudar aquilo que está me incomodando, por exemplo.
E tomem cuidado também para não ficar o tempo todo alimentando coisas negativas, né? De ser uma pessoa queixosa, reclamona, né? Ai, porque eu queria isso. Ai, mas aquilo não deu errado. Ai, mas eu queria tanto. Ai, gente, tudo que a gente alimenta cresce. Se a gente ficar alimentando os aspectos negativos da nossa vida, essas emoções negativas da nossa vida, aquilo vai tomar conta da gente. Então lembrem, né, quando a gente, quando eu estava falando com vocês, a meditação ela consegue acalmar nosso pensamento, consegue botar, sabe, dar uma centrada na gente e faz a gente pensar o pensamento, faz a gente entender que eu não sou o meu pensamento, eu sou o pensador, ou seja, eu sou a pessoa que é capaz de mudar o que eu sinto e o que eu penso. Não é o outro, não está na mão do outro, não está nas mãos de Deus, não está na mão do destino, né? Eu tenho essa condição. E isso é muito potente da gente pensar, né? Que isso cabe a mim. Eu não posso esperar que outra coisa de fora venha me trazer bem-estar. Isso é de dentro para fora, porque independe das condições que a gente esteja. Independe mesmo. Tem pessoas como a situação que eu falei da caverna, que é completamente extrema e a pessoa conseguiu manter um equilíbrio naquela condição absurda. E isso foi o diferencial para todos eles saírem dali vivos. Agora tem pessoas que por muito pouco se desesperam. Eu já tive pacientes de se desesperarem por situações que você calma, respira, entenda. Isso não é uma coisa que não é para ser assim, dessa forma, né? Você não tá tão... eu acho que isso é a gente se perceber muito impotente, muito frágil, né? Diante daquilo que a gente está vivendo. E a gente não é, né? Em última instância, a gente sempre tem a liberdade de escolher a forma como a gente vai enfrentar o que a gente vive. Ou a gente eterniza uma dor, não conseguindo superar, alimentando, ressentindo, né? E ficar alimentando aquela coisa. Ou a gente sofre, tá? Não quer dizer que a gente não vai sofrer. Estar em equilíbrio não quer dizer não sofrer. Estar em equilíbrio não quer dizer que eu tô o tempo todo ali zen, plena. Claro que não. Estar em equilíbrio é entender que eu vou sofrer, mas eu não vou morrer por isso. Ninguém morre de sofrer. A gente sofre, mas a gente supera. A gente acha que não vai dar conta até viver e perceber que dá conta, E aí a gente consegue superar. Meu pai faleceu esses dias e não consigo desfocar, fico só lembrando dele. Eliane é diferente, ele faleceu esses dias, meu Deus. Eu sinto muito por você, você ainda está no processo de luto. O luto é um processo, se permita viver essa dor. Não é pra você... Gente, as dores, principalmente de perdas assim, não é pra gente virar a página como, não, eu tenho que levantar e a vida segue. Não é assim, Entenda que tua vida segue sim, mas é uma ausência, é uma dor, é uma perda, Vive essa perda. Se permita viver essa dor, A gente vive, a gente sofre. Estar em equilíbrio é também respeitar quem a gente é. Respeitar o que a gente está sentindo, respeitar um momento que é verdadeiramente dolorido, verdadeiramente triste. Mas claro que vai passar, a dor passa, a saudade fica, mas a dor passa. A dor de perder alguém que a gente ama. Eu já perdi minha mãe, eu conheço essa dor bastante. Então, a gente consegue administrar isso emocionalmente, a gente consegue gerir as nossas emoções. Se você tiver com dificuldade em lidar com isso, em administrar essas dores, você pode procurar ajuda profissional, inclusive, para lidar com isso. Mas isso também é importante a gente entender. Algumas dores, como eu falei, na vida de todo mundo vai ter dor. Todo mundo ou já perdeu ou vai perder alguém que ama, gente. Não tem jeito. Nós somos mortais. Bem-vindo à realidade. Então, assim, é claro que quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente sofre. A menos que você seja psicopata, sem sentimentos, uma pessoa que não tem empatia, não tem sentimento, não tem vínculo afetivo com o outro. Mas pessoas normais que estabelecem vínculos afetivos, elas vão sofrer. Mas o sofrimento passa, essa dor passa com o tempo, mas se permite.
Às vezes a gente tem que ficar mais quietinha, tem que se recolher um pouquinho, se apoiar nas pessoas que a gente ama, né, nas pessoas que ainda estão aqui, porque isso também é importante. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente fica sem chão, né? E aí, uma das coisas que sustenta a gente é perceber que a gente ama outras pessoas que ainda estão aqui. Então, isso é importante também, né? Esse apoio, né? Esse carinho da gente estar junto, isso é muito importante. A Flor, Eliane, meus sentimentos, muito difícil, força, lembra coisas boas que vocês tiveram. É isso, Flor, né? É difícil mesmo, é doído. Mas faz parte da vida, gente, é muito difícil mesmo. Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Eu trouxe muita informação hoje. Eu acho que eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu tentei conectar um pouco a história do perdão, do auto-perdão. Perdi uma filha com 16 anos. Ai, Francisca, sinto muito, 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 muito. É muito triste. Nossa, gente, perder filho é uma coisa que é contra a natureza, né? É contra a natureza. Eu acho que nesse caso, Francisca, fazer terapia é fundamental. É fundamental. Eu acho que a dor que fica, eu não consigo nem imaginar. Porque perder pai e mãe é ainda mais, assim, a gente supera de alguma forma, né? Porque pela lei da natureza, né, eles vão partir antes da gente. Agora, filho, né, pessoas jovens, é muito difícil. Enfim, sinta-se abraçada. E eu espero que você consiga apoio, né? Eu acho que algumas dores, gente, aí já falando dessas dores do luto, só para finalizar, porque o Insta vai me derrubar já já. Essas dores muito fortes, perder filho, leucemia, ai, Francisca, meu Deus, é muito triste. E aí, provavelmente, né, como foi leucemia, você deve ter um grupo de mães. Eu acho que nesses momentos, quando a gente vive um luto e uma dor muito difícil, como é perder um filho, a gente tem que compartilhar essa dor. Né? Como que a gente compartilha a dor? A gente se reunir com pessoas que passaram por aquela mesma dor que a gente já passou. Essa noção da identidade, né? Daquela pessoa que viveu aquela mesma dor que você, dá um suporte. Né? Uma dor compartilhada, ela é sempre menor. E uma das formas que a gente tem é ali, ó, dar a mão. A gente não tá sozinho. A gente vive em sociedade, por isso que eu falo, às vezes a gente sair da gente, olhar para o outro, se conectar com pessoas, isso é o que vai dar suporte emocional pra gente. Então é estar com essas pessoas, dar as mãos, vamos junto, não se sentir sozinha, né? Porque a sensação de perder alguém é de desamparo muito grande. Então é importante, né, que a gente administre isso de alguma forma, entendendo que outras pessoas vivem isso e se juntando a elas. A gente consegue canalizar essa dor, né? Quando a gente consegue pegar uma dor e fazer alguma coisa, dar um destino para essa dor, né? Quando você perde um filho, aí de repente participar de uma campanha de câncer, doação de medula e não sei o quê. Isso é uma forma que a gente tem de elaborar a nossa dor também. Vera, live maravilhosa, obrigada, que paz que eu estou sentindo. Ai, que bom, Vera. Moniquinha, muito bom ouvir você falar. Que bom, Renata. Renata, cadê? Perdi. Obrigada por ter trago esse tema. Obrigada, meu anjo. Nada, querida. Obrigada, Adriana, pelas palavras. Foi excelente. Gente, que bom que vocês gostaram. Essa live vai ficar salva lá no YouTube, porque eu não deixo mais salva no Instagram. Semana que vem não teremos live, porque é feriado, 7 de setembro. Aproveitem que estamos em período eleitoral para assistirem debates e terem uma decisão bastante consciente. Não se levem aí pelo disse-me-disse, façam a escolha de vocês. Aproveitem essa semana para isso. E obrigada a vocês pela companhia, né? Toda vez que eu trago alguma coisa para vocês, isso serve para mim também. Eu também cresço a cada live. Eu sempre falo, uma live nunca é igual a outra. Mesmo quando a gente repete tema, as perguntas fazem... O assunto é dinâmico, né? A coisa vai e é muito bom. Obrigada, boa noite, bonita. Boa noite, Flor. Obrigada pela presença aqui. Um grande beijo para vocês e a gente se vê daqui 15 dias ao vivo. Um beijo para vocês.